Olá, sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Cidade 2030, o lugar onde a análise urbana encontra o chão da cidade e cria um espaço para que a gente possa discutir sobre problemas complexos e inspirar soluções de maneira crítica, inspirando a ação coletiva. Eu sou Nathalie Volcati, eu serei a sua guia nessa travessia da temporada para a gente discutir sobre o bem-estar dentro do contexto urbano. E hoje a gente vai discutir sobre como estamos inibindo o potencial criativo da primeira infância. Para isso, nessa conversa a gente trouxe Juliana Brum, pesquisadora e educadora, e também a Cíntia Marconcini, que é do projeto Mini Urbanista. Bom, muito bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. A gente está começando aqui esse episódio, eu queria entender, antes de saber como é que vocês chegaram nesse assunto de se envolverem, né, envolverem seus trabalhos com criança e urbanismo, etc. Eu quero entender, antes de entender a motivação, eu quero entender qual é a trajetória de vocês, quem são vocês, assim, o que a gente tem aqui enquanto inteligência, da onde vem a perspectiva de vocês? Pode qualquer uma das duas começar. Então, Nathalie, meu nome é Cíntia Marconcini. Eu sou arquiteta e urbanista e atualmente eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Estou há pouco tempo na UFES, estou muito feliz de estar agora no ensino público. Uns 6 meses, mais ou menos, né, que eu me integrei à UFES. Anteriormente a isso, fui professora da Universidade de Vila Velha por 15 anos. Dei aula no curso de Arquitetura e Urbanismo e também ajudei a fundar o mestrado Arquitetura e Cidade, que está rolando ainda lá na UVV. Mas, atualmente, minha função é como professora pesquisadora na Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Perfeito. E você, Juliana? Bom, eu costumo falar que eu me interessei pelo estudo da cidade desde criança, né? Eu fui uma criança urbana, né? Que dividia minha infância entre Rio de Janeiro e Vila Velha, aqui no Espírito Santo. E depois escolhi fazer geografia, né, como profissão. Sou geógrafa de formação, tenho especialização em políticas territoriais. Então, a cidade sempre me chamou, sempre estudei geografia urbana. Todas as minhas pesquisas, desde a graduação, passando pela especialização e no mestrado, envolvem esse estudo de cidade, primeiramente, e depois envolvendo a infância. E como que a infância chega nesse caminho, né, nesse percurso? Com a maternidade. Né? Eu que já fui uma criança urbana, uma adolescente urbana, me tornei uma gestante vivendo em cidade, né? Um corpo de mulher gestante vivendo a cidade, depois mãe de bebê, depois mãe de criança, crianças maiores, e tudo isso foi me levando a pensar na necessidade da gente olhar para as crianças nessa cidade que a gente compartilha, né? Essa que é a ideia. Me intrigava a impossibilidade de estar com as crianças em alguns espaços, por exemplo. E aí eu fui juntando essa minha perspectiva da academia com o meu interesse, né, como mãe. E aí eu fundei o Brinca Cidade, que era um projeto que pensava exatamente o lugar da criança na cidade, né? E depois desenvolvi esse projeto, né, no âmbito acadêmico durante o mestrado, né? O Brinca Cidade foi o pontapé inicial aí do meu projeto de mestrado também, que fala exatamente disso, das relações que se constroem entre infância, cidade e educação. Então, basicamente, a trajetória é essa. Entendi. Você falou de onde você vem, né, nessa relação Rio de Janeiro, Vitória. Você não falou... Eu acho que é interessante, né? A gente saber de onde a gente vem. Você nasceu aqui no Espírito Santo, cresceu aqui? Sim. Você na verdade, também? eu nasci em Belo Horizonte, mas foi um acidente de percurso. Eu considero capixaba, né? Que vim muito cedo para cá. Mas eu tive uma trajetória com relação a esse desejo de entender cidade e criança muito parecido com a Juliana. A Juliana, acho que foi um pouco pela maternidade também. Acho que como toda boa arquiteta e urbanista, a gente tem um olhar mais afinado para com o espaço público, né? Então, eu tinha uma vontade muito grande, enquanto mãe, de vivenciar a cidade com a minha filha. Hoje ela tem 16 anos. Mas quando ela tinha 7, 8 anos, 9 anos, a gente tinha a gente gostava de proporcionar experiências urbanas, né? Caminhar pela cidade, para além do bairro, né, que a gente mora. O centro de Vitória, por exemplo, né, que é um lugar que eu tenho muito afeto.
e frequentar os parques urbanos, especialmente desses parques que não são os parques do bairro. E eu senti um preconceito muito grande, assim, do círculo social que ela vive com relação ao centro da cidade, né? O centro é perigoso. Sim. Né? Quando o Parque Moscoso, por exemplo, que é um parque maravilhoso, né? Quando eu levava minha filha para brincar, ela amava aquele parque. Eu senti esse preconceito, né, com relação a criança de classe média. Né? Então, o Mini Urbanista, que é o projeto que eu coordeno hoje, ele é um projeto de extensão na Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com o LAMU, que é o Laboratório Mirabolante Mutante, coordenado pelo Tadeu, e o Sesc Glória. Foi um projeto motivado por esse desejo de trazer a criança de volta para a calçada, né, para vivenciar os espaços da cidade. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele aqui. Perfeito, perfeito. Vocês duas vêm de uma trajetória, então, acadêmica. Então, vocês... porque a gente tem uma dinâmica aqui no Cidades 2030 que a gente geralmente chama uma pessoa representante da sociedade civil, né? Com algum projeto, né? Uma OSC. E uma outra pessoa pesquisadora, que pode ou não ter algum projeto, né? E vocês duas têm trajetória acadêmica e também têm projeto. Então, essa pergunta acaba se direcionando para as duas, assim. Vocês acreditam que quais são as lógicas de discurso, assim, dentro de um plano acadêmico também, né? Quais são as lógicas de discurso, os condicionamentos sociais, as crenças que vão nos condicionando a criar cidades, né? E viver em cidades que, na verdade, estão inibindo o potencial criativo da primeira infância, assim. Quais são... O que está sendo dito nos estudos? O que está sendo também confrontado? O que tem acontecido dentro do contexto acadêmico, dos estudos, que vão condicionando isso? Eu posso falar no âmbito da arquitetura do urbanismo, né? Que é o que eu tenho vivenciado. Existe um debate hoje muito grande, não só a nível de Brasil, mas globalmente, de como as cidades são acolhedoras para crianças. Mas não só crianças, mas também os cuidadores, né? Não tem como a gente falar de criança sem a gente olhar para quem cuida, né? Então, existem movimentos globais e locais de entender que a criança ela é cidadã, ela tem direitos na cidade. Eu poderia citar aqui, por exemplo, um trabalho muito bacana que tem sido desenvolvido pela Fundação Van Leer, que é o Urban 95, a Juliana deve conhecer. Sim. Que busca atuar nessa auxílio à gestão pública, né, através de programas, incentivos, projetos e também arquitetos e urbanistas. Ou seja, qualquer profissional que esteja interessado em pensar a cidade para a criança, em promover estratégias de olhar para este planejamento urbano do ponto de vista da primeira infância. O que seria, né? Então, a grande questão é o que seria uma cidade amigável para crianças de 95 centímetros, né? Por isso o Urban 95. Então, a reflexão é sobre isso, né? Porque uma cidade que é amigável para a criança, ela é boa para todo mundo. Então, assim, acho que as discussões têm girado em torno desse olhar reflexivo para com a qualidade de vida urbana, né? E aí isso toca nas mais variadas esferas, né? Desde a mobilidade, o acesso aos serviços públicos, a moradia, a qualidade mesmo da rua, né? O entorno da escola. Então, são uma série de perspectivas que, em conjunto, torna habitar o espaço urbano com mais qualidade, né? Seria esse o objetivo das pesquisas hoje em dia. Entendi. Você quer... Muito bom você trazer... Não, essa palavra inibição me chamou a atenção desde o início, né? A gente, na educação, a gente trabalha muito com a ideia de que a aprendizagem, muitas vezes, ela fica inibida, né? E a evolução, o desenvolvimento, a ação da criança mesmo, como sujeito de direitos, que Cíntia colocou muito bem, ela fica inibida em função dessa opressão que a cidade exerce, né? Se tem uma inibição é porque tem uma exibição de outros aspectos de um outro lado. Então, a cidade, ela é hostil. Ela é hostil para a mulher, ela é hostil para a mulher que é a principal cuidadora ainda, né, na nossa sociedade. E, portanto, ela é hostil também para a criança, né? Os lugares que não são bons para crianças não vão ser bons para ninguém, como Cíntia já colocou perfeitamente. Então, e a criança, ela tem uma expressão muito própria,
Sim. Né? É uma coisa que eu gosto de trazer, que é essa perspectiva do brincar na infância e nas infâncias, né? Nas diferentes infâncias, a partir do território aonde elas se constituem, né? Então, assim, a gente pensa a cidade, a gente pensa para a cidade, a classe média, né? A criança que não ocupa determinados espaços da cidade, né? Isso é um perfil. Mas para outras crianças, o brincar na rua é uma realidade. Ela fica na rua o dia inteiro. Exato. Sim. Né? E aí uma vizinha olha, a avó olha na parte da manhã, a vizinha olha na parte da tarde. Ela já tem uma vida comunitária completamente diferente. Então a ideia de que as crianças não brincam mais, será? Né? Onde elas estão brincando? Como elas estão brincando? Então, a ideia da cidade menos hostil é a ideia da cidade que vai escutar esses sujeitos. E é aí que eu acho que é a grande questão, né? A gente está muito habituado a ler a lei, né? E na lei está lá, criança, sujeito histórico de direitos. E eu sempre acrescento, né? De direitos e desejos, né? É o sujeito que deseja. Tá na lei, tá escrito, mas para a gente fazer valer esse direito... É muita luta e gritaria, né? Não é assim tão simples, né? O fato de estar descrito na lei não significa que aquele direito é acessado plenamente. Sobretudo nas diferentes infâncias, né? Nos diferentes territórios. Então, quando eu penso, né? Num ambiente menos inibidor, né? Ou menos hostil, eu penso nessa escuta. O que as crianças estão querendo? O que elas estão dizendo? Qual é o nosso conceito de espaço para crianças, de uma perspectiva adulta? E qual é o conceito de espaço para a criança que ela própria vai ter? E que ela própria vai dizer pra gente, eu gosto disso, não gosto disso, isso pra mim é bom, isso pra mim é ruim. Né? Em que momento a gente está ouvindo e considerando de fato esses sujeitos na cidade, né? Eu acho que, complementando o que a Cíntia já tinha dito mais ou menos. Mas o que caracteriza essa hostilidade? Quais são esses elementos hostis que tem na cidade hoje? Vou complementar um pouquinho a fala da Juliana, que eu achei muito bacana essa ponderação. A gente pode dizer que a gente tem, assim, 2 grupos de crianças, né? Um é a criança classe média, extremamente protegida, criada muitas vezes em condomínios, que tem um acesso muito restrito à cidade pelo medo e insegurança, né, dos pais. Sim. Vai para a escola de carro ou de transporte pago. Então, ela vivencia a cidade por uma janela. Ela brinca no parquinho, né? Cerco, né? Então, não convive com a diferença. Esse é um ponto que é importantíssimo. O outro é a criança da periferia, né? Como a Juliana bem colocou. Ela vive a cidade, ela vive a rua, ela vive a calçada, ela vai a pé para a escola, mas ela vive um espaço urbano precário. Então, não tem acesso ao que a gente chama de direito à cidade, né? Uma cidade digna. Né? Nos pontos mais simples, né? Se deslocar com qualidade, uma calçada acessível, né? Mobilidade. O próprio transporte, né? Transporte, que é bem exato. precário. Quantas mães levam as crianças de bicicleta? Eu trabalhava na UVV, passava muito ali por Boa Vista, né? Assim, a gente tem muito uso de bicicleta e não tinha ciclovia, que é muito ausente, né? Assim, ou ciclovias precárias, né? Desarborizadas, sem árvores. Então, assim, são coisas básicas, né? De acesso mesmo a um espaço urbano de qualidade que é negado às crianças da periferia e, por outro lado, também é negada a essas crianças, né? De classe média, essa vivência democrática do espaço, né? De entender o diferente, né? O coletivo. Então, estão sempre sendo criadas em espaços muito controlados, né? E isso é um problema para ambos os grupos de crianças. Perfeito. É muito... Vocês trouxeram essa questão do contexto periférico, do contexto de classe média, né? E, de fato, existem muitos entraves aí. Você trouxe o livro Cidade para Pessoas. E isso me fez pensar justamente em como, por exemplo, nas periferias, né? As crianças, elas se apropriam da rua, né? Sim. Só que é sempre uma negociação, né? Porque a cidade é feita para os carros, não são feitas para as crianças brincarem ou para andarem. E, de fato, né? Aí você não vai ter uma calçada de qualidade, ou seja, esses lugares não são feitos para ninguém andar, para um carro andar.
Só que, de fato, numa relação de classe média, até nos bairros que a gente tem aqui, e essa vida que é feita sob cerco, né? As crianças também não necessariamente vão poder se apropriar da rua, né? Aliás, não vão, né? Porque geralmente são outras avenidas, outras ruas. Só que você tem um projeto que começa ali a partir do centro de Vitória. Sim. E o centro de Vitória, ele acaba compartilhando ambos desses mundos. Tem a periferia ali, tem a Piedade, né? E também tem a parte da classe média, que tem outros espaços planejados. Como é que o seu projeto nasce nesse contexto, então? Vou falar um pouquinho, então, do Mini Urbanista, né? Ele surgiu desse desejo. O Mini Urbanista, hoje, ele realiza caminhadas urbanas com crianças de 6 a 12 anos. É realizado pelo SESC, em parceria com o LAMU e com a Universidade Federal do Espírito Santo. São chamadas públicas, está na programação oficial do SESC Glória, aberta, gratuita, em que os pais se inscrevem com as crianças. A criança tem que estar acompanhada de um responsável. Ele surgiu, como eu te disse, por uma inquietação minha de vivenciar o espaço urbano com as crianças. O primeiro mini urbanista foi com os amigos da minha filha. A gente juntou um grupinho de 6 crianças. Eu convidei as crianças e os pais, a gente pegou um ônibus. Isso lá em 2019? 2019. Fomos para o centro de Vitória, entreguei um mapinha para cada um deles e a gente fez um roteiro, né? Passando pelos edifícios mais emblemáticos do centro. Então, é um roteiro guiado em que a criança ela é a protagonista, né? Ela participa desse roteiro, ela tem que encontrar alguns desafios, descobrir o caminho. Então, a gente trabalha a leitura de mapa. Isso deu tanto certo, assim, foi tão bacana que o segundo, a gente abriu uma chamada pública. Abriu um Instagram, no terceiro mini urbanista, o SESC procurou a gente. Vamos colocar na programação. Só que, Nathalie, o que a gente observou? Mesmo na programação do SESC Glória, a gente tem pouquíssimas inscrições de crianças mais vulneráveis. Sim. A gente percebe como ainda esses espaços culturais são ainda visualizados como espaços muito elitizados. Esse é o entrave, assim, como trazer as famílias de baixa renda para o projeto. E foi por conta disso que a gente inscreveu, em 2022, o projeto na Secult, no edital de patrimônio cultural. A gente conseguiu uma verba para conseguir trazer as escolas públicas. Sim. Né? Não só as escolas públicas, como as ONGs também. Tem uma ONG muito bacana, acho que até mudou de nome agora, mas na época ela se chamava Transformar VIX, no Morro do Moscoso. E foi uma experiência, assim, incrível pra gente, emocionante, porque crianças que raramente saem do morro e que, quando chegaram no SESC, depois de todo o roteiro bacana, crianças super participativas, elas pararam na frente do elevador e me perguntaram o que era um elevador. Eu nunca tinha andado de elevador. Né? Então, assim, fica uma pergunta, né, a questão, como proporcionar, né, com essa vivência cultural para crianças de baixa renda? Assim, acho que é uma pergunta, e eu acho que o caminho é pela escola, sabe? Assim, é um debate que a gente pode depois trazer aqui. O papel da escola nessa formação cidadã. Ah, sim. Eu fui mediadora do Museu Capixaba do Negro, né, lá no centro de Vitória. E, de fato, o Museu Capixaba do Negro é um local que é feito para celebrar a cultura afro-brasileira, especialmente afro-capixaba, né, para celebrar essa cultura. E ainda assim chegava uma galera achando que era um outro tipo de museu, né, um museu da escravidão. Enfim, é um lugar onde a população negra, principalmente a população que está ali ao redor, a Piedade, etc., pode utilizar, mas a verdade é que muita gente trabalha ali, passa ali perto, não sabe, faz a mínima ideia de que aquele lugar existe. E, de fato, os acessos que as crianças, os jovens, adolescentes faziam eram predominantemente por causa de visitação guiada por causa da escola. A escola vinha e a gente recebia e tal. Então, para muitos deles era um primeiro acesso, assim. E o Museu Capixaba do Negro tem várias questões, né, de sucateamento. Então, não é bem um espaço onde a criança ela vai ali ter alguns elementos lúdicos e tal, né? Mas eu achei interessante que você trouxe o trabalho de vocês, que vocês associaram o processo de turismo, de história, também dentro de um processo lúdico.
E eu queria entender, então, como é que o Brinca Cidade pensa essa relação com a cidade e a ludicidade, né? Em outros contextos também, né? Ou quais são os outros atravessamentos ou ligações, assim, temáticas que vocês conseguem fazer dentro do seu projeto? Bom, a gente teve muita afinidade, inclusive quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu fui apresentada a Cíntia exatamente porque é uma pessoa que a gente tem em comum, né, um amigo em comum, viu uma afinidade entre, né, os nossos projetos, né? Então, eu acho que a gente tem várias possibilidades aí de encontros. Mas falando do Brinca Cidade, né, que eu já tinha antecipado um pouco, ele surge exatamente, né, muito parecido com o que a Cíntia trouxe, da necessidade de estar com as crianças nos espaços da cidade, né? E ele surge de uma forma muito contraditória para muitos, né, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um espaço da cidade efetivamente para carros, né? Um modelo de... Na época que eu desenvolvi a pesquisa, eles estavam com 13 shopping centers, né? Um bairro com 13 shoppings. Meu Deus. E o entorno, né? Barra, Recreio, né? E existe um equipamento, né, de cultura na Barra da Tijuca que foi envolvido numa série de escândalos também de corrupção e tudo. Foi uma construção que ficou parada durante muito tempo, que é a cidade... Nasceu Cidade da Música, depois se tornou Cidade das Artes e atualmente Cidade das Artes Bibi Ferreira. E a gente tinha um incômodo, né, com aquele espaço ali pronto para ser ocupado, um jardim, uma biblioteca, uma sala de leitura, né, uma sala de espetáculo, e as pessoas não acessavam. Acho que cai um pouco nisso que você está trazendo, né, nessa perspectiva, né, de como acessar, de como trazer as pessoas diversas, né, para esses espaços que vão dizer de uma determinada cultura, né? Como é que a gente faz essas culturas dialogarem? Eu acho que é um caminho possível. E desse incômodo, né? Porque quando a gente pensa a Barra da Tijuca, sobretudo aquilo que passa na televisão, aquilo que é divulgado, a gente pensa só nessa parte. Mas a gente não considera, por exemplo, que ela está muito próxima da Rocinha, que é um outro espaço bastante conhecido. Que ela está ao lado da Cidade de Deus, né? Que virou nome de filme, as pessoas puderam acompanhar o que é, né, um pouco da Cidade de Deus. O Terreirão, que é uma outra comunidade próxima, que fica no Recreio dos Bandeirantes, vizinho. A área rural, né, do Rio de Janeiro, Vargem Grande, Vargem Pequena, também é próximo, e a gente ficava muito intrigado com aquele espaço ali vazio. Então, o Brinca Cidade, a gente bateu lá na porta, duas mães, né? Falou, a gente quer fazer aqui um evento com as mães e com as crianças, a gente vai fazer uma roda de conversa, exibir um filme, e a gente quer chamar as pessoas. A diretoria da Cidade das Artes nos apoiou, né? E nós fizemos o primeiro Brinca Cidade com o filme Território do Brincar, que é um documentário que eu passo até hoje nos meus cursos, da Renata Meirelles. É incrível, mostra crianças brincando, né, nas diversas partes do país. Tem até um corte aqui do Espírito Santo, que é bem bonito. O filme é lindo. E tínhamos 34, 35 pessoas, contando adultos, crianças e bebês. E desenvolvemos o projeto em parceria com a Secretaria de Cultura na Cidade das Artes. O último registro do nosso último encontro, né, que nós fizemos um projeto chamado Encontros na Praça, eram 300 pessoas, né? Ou seja, descobrimos que aquele era um espaço público e precisava ser ocupado, né? Que as pessoas conseguiam chegar de ônibus, conseguiam chegar de condução pública, conseguiam alguns, né, que estavam ali no entorno vir de bicicleta. Então, a gente conseguiu esse primeiro desafio. Então, uma pessoa conseguia passar o dia inteiro lá com a gente, participando daquelas atividades, sem gastar absolutamente nada, né? E depois ela descobriu que se ela quisesse levar coisa para fazer um piquenique, reunir as pessoas, levar uma bicicleta, um brinquedo para jogar junto, uma bola, ela também poderia fazer. Então, esse foi a primeira ruptura, né, com o Brinca Cidade. Então, o que eu posso dizer é que nesse percurso, o que a gente tem tentado é dizer para as pessoas: observem as crianças. Elas estão dizendo o tempo todo que o que a gente está construindo, chamando de cidade, não é sustentável. A gente sabe disso em termos acadêmicos, a gente sabe disso na condição de adulto, mas as crianças estão gritando, né, em função dessa hostilidade. Quando você fala, né, elementos hostis no espaço, só para a gente não perder esse gancho que eu fiquei pensando sobre isso.
mesmo nos espaços estruturados, onde tem ciclovia, onde tem a faixa de pedestre, onde tem a placa, onde tem o semáforo, constantemente eu vejo um grupo de crianças e suas mães tentando atravessar e os carros não param. Sim. Né? Isso é comum. Por quê? Isso é de uma mentalidade adultocêntrica, que a gente fala bastante. Né? A rua já está dada para os carros. Você traz essa questão do Museu do Negro, etc. E do entorno, e desse diálogo, né, um pouco dificultado. A gente vive em cidades construídas por e para homens brancos, né, que não têm deficiência. E o restante que se encaixe. Né? E a criança está lá. Né? Tudo que você faz para a criança tem menos valor. A professora de educação infantil, por exemplo, ela ganha menos. Verdade. O cuidador da infância, ele ganha menos. Quem discute infância na universidade deixaram de lado, não importa. Vocês aquele pessoal que fala de infância, né? E é essa perspectiva que esses trabalhos, aos pouquinhos, pelas beiradas, né? Nesses diálogos e na ação propriamente, tem o desafio de ir rompendo. Né? Olhar para as crianças, né? Vê-las, observá-las e escutá-las. Então, a ideia do projeto é essa. Esse nome Brinca Cidade. É um projeto de recreação? Não, pode ser. Né? Tem trabalhos de recreação super válidos que a gente incorpora eventualmente ou não, mas não necessariamente. Né? O brincar aí, ele tem um lugar que diz o seguinte: o brincar é a forma como a criança se expressa no mundo. É a linguagem, uma das linguagens da criança é o brincar. Então, o Brinca Cidade, ele vem nessa perspectiva. Olhar para a criança com o que ela pode oferecer. Com o que ela tem a oferecer do jeito dela, não é do nosso jeito. Né? É do jeito dela. Ela pode contribuir para a cidade, para o planejamento, inclusive, né? Que é um grande desafio, mas a maneira dela, da sua maneira. Me estendi. Não, é isso. Eu fiquei... Eu tô pensando muitas coisas, né? Também fazendo essas conexões. Foi ótimo você trazer essa questão do gênero, porque isso é uma coisa que eu pensei, cara, parece que todas as pessoas que eu vejo que estão falando sobre infância na cidade são mulheres que são mães, assim, passaram pelo processo de maternidade e aí começaram a pensar na cidade assim. E aí você traz, de fato, a cidade, ela é pensada não é pensada para as mulheres. E com os carros, inclusive na rua, a gente vê de fato como o que os homens aprenderam desde criancinha. Ficar dirigindo seus carros e comprar as suas motinhas e fazer essas coisas, elas se reproduzem. Então, acaba sendo um espaço que os homens eles podem brincar. Apesar de ser um brincar deturpado, os homens estão brincando. Tenho duas coisinhas aí. A primeira coisinha que eu queria entender nessas articulações que vocês fazem, também nos projetos de vocês, de fato, essa questão de gênero, ela reaparece, são geralmente mulheres que estão também dentro dessas iniciativas querendo mobilizar espaços para que suas crianças possam habitar e utilizar, se existe mesmo essa questão de gênero. E a outra Não, primeiro essa, porque eu perdi a segunda pergunta, mas eu queria... Daqui a pouco ela volta, é igual mala na mas esteira. Queria saber a mala vai, a mala volta. Isso. Mas queria saber se essa questão de gênero reaparece também, ela é pungente, assim, pulsante também. Eu acho que não tem como a gente discutir criança e cidade sem a gente falar de gênero. Né? Se você pegar as habitações da periferia, acho que 80%, se chutar aqui um número, são mães solo. Né? Tanto que tem um livro muito bacana que foi uma pesquisa sobre esse assunto, né? Se chama Cidade, Gênero e Infância. Assim, não tem como a gente desvincular o discurso, né? O debate de cidade e infância sem trazer à tona. Assim, mostra pra gente como aqui, a mulher se insere. Né? Assim, na câmera, Cidade, Gênero e Infância. Eu recomendo assim, a leitura. São trabalhos muito importantes, né? E ações práticas mesmo que estão sendo realizadas hoje no Brasil. No Mini Urbanista, é uma atividade aberta para a família. Assim. E esse é o mais bacana assim, do projeto, que a gente percebe como que os familiares, em geral, eles estão ávidos por atividades na rua, assim, na cidade. Desde 2019 até hoje, a gente já
recebeu mais de 650 crianças. E uns 350 familiares. Eu fiz uma soma rápida antes de vir para o podcast. E até hoje se esgota em 30 minutos. E se você for observar as inscrições, a gente tem a porcentagem maior feita por mães. Sim, são elas que estão inscrevendo as crianças. Claro que o pai vai junto, mas a iniciativa vem das mães. Uhum. Esse olhar para a cidade, eu acho que é um olhar mais materno. Né? Sim. E eu acho também que essa discussão da vivência urbana no projeto, voltando um pouquinho sobre a questão dos espaços hostis, né, Juliana? A escala também da cidade. Assim, como que a escala da cidade, ela reflete nessa hostilidade ou não para mães, crianças. Quando você fala de uma cidade... Escala em termos de... espacialidade, né? Sim. Você vai atravessar uma rua que ela tem 6 pistas, né? 3 pistas. Sim. Você vai atravessar uma rua que ela é menor, né? Assim, então, o gênero não tem como sair desse debate, porque a cuidadora hoje é a mãe. Sim. Assim, em geral. E a escala da cidade, ela ainda é uma escala que eu digo mais masculina, assim, né? Assim, do automóvel. Uhum. Né? Então, como que a gente pode repensar essa escala, né, da cidade para ser uma escala mais acolhedora para aquele que cuida, para a criança, para aquele que cuida, se desloca, né? Uhum. Esse entorno mesmo da escola, essa escala do entorno da escola. Então, acho que são um debate que não foge do outro, então muito vinculados, né? E lá no projeto, para além de um roteiro turístico, né, guiado, acho que ele é muito mais do que isso. Porque é olhar criticamente, uma coisa que a gente incentiva muito durante o Caminhada com as Crianças, é olhar criticamente e de modo reflexivo para com os espaços urbanos. Sim. A gente começa com uma roda de conversa na Praça Costa Pereira. As crianças sentam, elas recebem um mapinha. E a primeira pergunta que a gente faz esse lugar que vocês estão é diferente do lugar que vocês moram? Por quê? Uhum. O centro tem os tempos históricos distintos, né? Isso a cidade se transforma no tempo, no espaço. Sim. Então, esse pensar também de que a cidade está em constante transformação. E por que ela se transforma? Como que ela se transforma, né? E como que a criança se situa nesse debate, assim, como um ator que pensa, né? Que pode pensar a cidade também. Uhum. Sim. Você falou sobre a escala, isso me fez lembrar de quando eu fui a Brasília, né? Brasília plano diretor, né? Eu achei impressionante, assim, porque para você precisar atravessar um lugar, às vezes no mapa tá ali que você levaria 3 minutos, mas você leva uns 10 minutos porque você tem que atravessar uma rua quilométrica, que vai outra rua quilométrica. Só que também em Brasília tem muitos... a gente diria muitos espaços verdes, né? Dentro, porque é uma cidade, é um museu, né? Aquele plano diretor ali. E vocês trouxeram essa questão do... Quando a Juliana falou, tinha 13 shoppings lá. Aí você falou, nossa, não tem nem parque, né? Que tem também. Tem parque lá. Tem. Mas é isso que eu queria entender também. O parque, ele dá conta do quê? Na cidade. Por que é importante ter esse espaço da área verde? A gente sabe que hoje, né, existem mais de 80% de crianças na área urbana. E existem cidades, por exemplo, como São Paulo, que quase não tem área verde, se restringe a no máximo 2 metros, ou 2 metros, se restringe a poucos espaços. E a gente tem aí uma lei que prevê que pelo menos 12... metros quadrados, né? 12 metros quadrados disponíveis de área verde que precisam ter. Mas a gente tem muitas cidades, muitos locais que não inibem esses espaços verdes e também não criam soluções para isso. Os espaços verdes, eles dão conta de quê? Eles ajudam em quê dentro desse contexto todo? Quer falar, Cíntia? Acho que pega um pouco da... Mas acho que ela ficou ali, eu acho que ela pode começar falando. Não precisa brigar não, tá, gente? Eu quero voltar para outras questões também. Eu tô com 2 questões na fila aqui. Tá. Os espaços verdes, Nathalie, para mim são essenciais. Né? Uhum. Não só para o desenvolvimento da criança, a gente tem crianças cada vez mais enclausuradas, né? Dentro de apartamentos ou casas minúsculas.
A gente tem o fenômeno da miniaturização das casas, né? Assim, tudo muito pequeno. Então, os espaços verdes, são, vamos dizer assim, um respiro urbano, né? E muito importante no desenvolvimento de crianças. Então, se a gente puder pensar, assim, num espaço urbano de qualidade, poderia dizer que a gente precisa situar num raio de 500 metros, né, de uma habitação, todos os elementos essenciais para uma vida cotidiana. Assim, a praça é um deles. Assim. Se eu pudesse ter uma praça a cada 500 metros, seria o ideal. Né, você ir a pé para uma praça, ir a pé para a escola, né, ir a pé para a farmácia, para o supermercado, esse é o ideal. Isso é uma cidade para pessoas. O deslocamento a pé ou de bicicleta ele ser mais favorável. Né? Brasília ela foi uma cidade planejada sobre os preceitos do movimento moderno. Assim, a visão da cidade totalmente planejada. Era um momento que o automóvel ganhava muito destaque. Né? Isso foi sendo muito questionado, né? Depois do movimento moderno, de como essa escala, aí sim, a escala ampliada do automóvel, né? Dos grandes deslocamentos, ela torna a cidade mais inóspita, mais hostil. Esse livro mesmo do Jean Gehl, ele tem um capítulo que ele fala da síndrome de Brasília. Como a gente não fazer mais isso. Né? A Jane Jacobs, que escreveu Morte e Vida das Grandes Cidades, ela vem questionar exatamente isso. Né? Como que a gente está transformando as cidades para o carro, em detrimento das relações pessoais, né? Do caminhar, das ruas ativas, né? As ruas com uso misto, que você tem residência, habitação, comércio próximo, né? Você tem movimento de pessoas. Então, também vem questionar, né? o urbanismo moderno. Me fugiu agora a pergunta. A praça, ela entra nesse sentido, né? As áreas verdes, ainda mais que a gente vive hoje uma era de aquecimento global. Assim, ela não é só importante para a criança brincar, né? O respiro das cidades, cada vez mais densas e urbanizadas, mas também ela é necessária para todo esse movimento, né, de não aquecimento. Né? Assim, então, acho que nesse sentido ela é fundamental mesmo. Né? Perfeito. E é o encontro, né? Exato. O tempo todo que você está falando, né? A praça, é o respiro, é a pausa, é o encontro, é a possibilidade do encontro. Exatamente. Né? A gente está perdendo um pouco isso. Assim, você pensa uma cidade, ou você pensa um bairro como a Barra da Tijuca, ou uma cidade como Brasília, onde é que está o brincar? Onde é que está o espaço de encontro da família? É o espaço privado. É o espaço do shopping center. Que com a melhor das boas intenções, o pai e a mãe vão dizer o quê? Vou pagar lá 1 hora pro meu filho brincar no brinquedo tal, dentro do shopping, no ar-condicionado, com a luz artificial. Sim. Né? Com uma brincadeira repetitiva, uma brincadeira excessivamente direcionada, com alguém mandando brincar. E como tem que brincar, e o tempo que tem que brincar, e que tipo de criança ele vai encontrar durante essa brincadeira, ou ele não vai encontrar. Né? Então, isso inibe, né? Isso rouba da criança, o nome é esse mesmo. Isso rouba da criança o direito ao brincar, porque isso não é brincar. Sim. Uma recreação dirigida, um espaço que você paga para a criança ficar ali, enquanto de repente você vai agir outra... Quem nunca, tá? Não tô... Né? Não é uma defesa irresponsável. Mas pensa só, isso não é brincar. Brincar é genuíno. Brincar vem da imaginação, da criatividade. Vocês falam, né, da questão da inibição da criatividade na cidade. Sim. Vem daí. A criança, ela pensa, ela brinca, ela age, ela vive. Ela existe nessa engrenagem. Então, uma brincadeira com elementos lúdicos, uma recreação direcionada, isso é o brincar? Ela tá pensando sozinha? Ela tá formulando a brincadeira? Ela tá encontrando com o outro? Ela tá negociando por ela mesma? Ela tá livre do olhar do adulto que controla, né? Porque a gente confunde proteção com controle, né? Ela tá de fato brincando? Talvez não. Então, a gente, com a melhor das boas intenções, a gente tá pensando espaços que vão resguardar esse brincar e, na verdade, as crianças não estão brincando. Por isso que muitas delas estão ali, né? Na tela, né? Elas estão buscando ali esse prazer... Sim. Né, que por meio do brincar genuíno, né, efetivo dela, não está acontecendo. Esse alimento não está vindo, né? Ela não tem tempo. Né? Mesmo nos espaços que são dedicados ao brincar, banho de mangueira. Não, agora acabou, tem que fazer massinha. Na hora que estava bom o banho de mangueira, tem que fazer massinha. Isso é recreação. Né? Cadê o brincar? Cadê a vontade? Cadê o desejo? Cadê o corpo? Cadê o movimento?
Né? Então, a gente tem um processo de inibição, de criatividade. A gente tem crianças hoje em dia que você solta no parque, ela fala, tia, o que é pra fazer? Sim. E demora até a entender o que eu quero fazer, né? Aí, eles precisam de tempo, eles precisam de silêncio, eles precisam encontrar o outro. Vai lá, chama o seu amigo. Calma. Deixa a criança precisa de tempo. E tempo pra gente é um negócio caro pra caramba, né? Sim. A gente não tem tempo, a gente não dá tempo. Sim. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa também a cidade com criança. O que a gente está chamando de brincar? Né? E voltando rapidamente para a gente não perder a questão da cidade, né, para meninos e para meninas. Recentemente foi divulgada aí nas redes sociais uma pesquisa, que eu até busquei a fonte da pesquisa, não sei se você teve a oportunidade de ler, Cíntia. Lá nas redes sociais está pronta já, né? Que é o pátio da escola. E aí as meninas nos cantos e os meninos no centro, né? Essa cidade para homens e os meninos podendo brincar, podendo se jogar, podendo experienciar, né? Aquele espaço da brincadeira com muito mais liberdade. Eu quero ler depois detalhadamente, mas na minha pesquisa de mestrado tem uma pesquisa especificamente, né? Que eu li, que eu utilizei, que fala da cidade para meninos e meninas. Os meninos relatam experiências de vida na cidade de muito mais liberdade do que as meninas. As meninas relatam a vivência de shopping, as meninas relatam a vivência de carros ou de transporte público, da casa da amiga, da casa de um parente. E os meninos relatam a praça, o campo, a rua, o jogo de bola. A cidade toda é pra eles. Né? É como cada um, né? Mesmo quando a gente divide famílias que têm filhos meninas e meninos, né? O próprio brincar vai se dividir. As meninas estão num grupinho um pouco mais reservado, às vezes fazem um lanche, etc. E o menino tá chutando bola. Né? Então, assim, as crianças estão dizendo isso pra gente, né? Olha aqui como é que a gente tá brincando, olha como é que a gente tá experienciando a cidade, né? Olha o que isso pode nos trazer lá na frente, né? Onde é que estão as meninas? Qual é o lugar dessas meninas na cidade? O nosso lugar na cidade é um lugar muito, muito reduzido, né? E o lugar das crianças que a gente carrega também automaticamente vai ser, né? Mas era basicamente isso que eu... Não, agora eu tô pensando de novo sobre isso, porque... Você falou, né? Você tá condicionando as crianças a fazerem o que você quer que ela faça, isso não é brincar, né? E de fato, quando a gente pensa como as crianças estão sendo condicionadas por gênero, né? O que elas têm que fazer, o que elas estão condicionadas a fazer, né? Eu fico pensando, assim, os meninos, né? Eles acabam sendo direcionados a esses movimentos, né? A curtir o seu lazer enquanto as meninas estão fazendo outras coisas, né? E isso consiste também em brincar. Então, os meninos, eles têm o direito ao brincar em algum nível. Você acredita nisso? Olha, eu acho que até os homens adultos têm mais direito a esse brincar, que não é mais o brincar da infância, né? Porque também é uma outra coisa que a gente tem dificuldade. A gente precisa brincar. O brincar pra gente é o relaxamento. O que é o brincar na infância? Como é que isso se processa, né? Internamente pra criança? É quando ela relaxa, quando ela tá entregue. Ela não tá pensando sobre aquilo. Corpo e mente estão envoltos naquele processo, né? Que se mistura imaginação, realidade, construir, desconstruir. Isso é brincar. No adulto, a gente não brinca mais com uma criança. Não adianta a gente virar cambalhota, querer pular corda. A gente vai sentir um prazer, mas não é o mesmo brincar, né? Quando é que o adulto brinca? Quando ele se desconecta. Quando ele desliga. Quando ele percebe, ele já fez. Ele já riu, ou ele já dormiu, né? Ele já se entregou ali naquele momento. Então, isso é o brincar. Os homens estão muito mais liberados para brincar, né? O que não conhece aquele camarada que tem um futebolzinho de quarta-feira à tarde. Ele para tudo. Quarta-feira à tarde ele tá no futebol. Aquilo ali é a desconexão. É o hobby deles, eles têm direito ao hobby. É a desconexão. Então, se a gente for pensar, tem que gravar outro episódio aí, falar de homens e mulheres, de crianças, meninos e meninas. Mas entende como esses direitos, eles vêm... Essa cidade adultocêntrica, ela é também patriarcal, ela é machista, ela é branca, ela é eurocentrada ainda pra caramba. Então, o que a gente configura como sendo espaço de brincar, muitas vezes está repetindo uma brincadeira que nem nossa é. Sim. Né? Então, assim, quando você entra na periferia, quando você entra nos bairros distantes, quando você entra numa comunidade indígena, quando você entra... Do que essas crianças estão brincando? O que elas querem fazer? E eu acho muito bacana, Nathalie,
que quando a criança, ela de fato é protagonista, né, desse brincar, como que ela é mais criativa, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito no projeto, porque se a gente der vou até mostrar aqui o mapinha, né? Se a gente der um mapinha para ela e a gente guiar esse roteiro sozinhos, vai ser muito chato. Elas vão perder a atenção naquilo que está sendo falado de maneira muito rápida, né? Sim. Então, tem uma brincadeira que a gente faz, que lá eu sou tia Cíntia, né? Tia Cíntia e tio Tadeu. Que é... Olha, gente, o tio Tadeu, ele é um excelente narrador. Ele sabe tudo dos prédios. Mas ele não sabe ler mapa. Então, assim, se vocês não guiarem o tio Tadeu, a gente vai ficar perdido. A gente não vai chegar no próximo lugar. Olha, mas só de falar isso, deles entenderem que eles é que vão guiar o passeio, vira uma chave nas crianças que agora, senão, eu sou dona desse mapa, né? Gente, onde é que é para o próximo caminho? É para cá, é para lá, é para cá. Então, assim, o nível de interação que elas têm com a atividade muda quando é dada a ela a liberdade de decidir onde é o próximo lugar. E ela vai buscar. Então, assim... acho que a gente tem que estar pensando nessa coisa do brincar. Como é que a gente pode tornar a criança protagonista desse brincar? Né? Assim, dela ter poder de escolha, né? Criação. A mesma discussão mesmo dos parques mais naturalizados, né, Juliana? Sim. É que são mais desafiadores, os parques hoje, eles são muito conservadores, vamos dizer assim, né? Qualquer pracinha que você vai colocar na Grande Vitória Pública é o escorregador. Né? A gangorra, né? E o balanço. Com as mesmas cores, com o mesmo plástico. Assim, você vai olhar, né? Tem até um padrãozinho, pelo menos no centro eu vi que tem um padrãozinho. Tem um brinquedo que você passa assim de música, isso lá na Praça Ubaldo. Tem você bate a música, tem outro que você sobe na casinha, escorrega, e a gangorra numa areia que só Deus sabe como é que tá a procedência dela. Como que a gente pode estar pensando esses parques, né, de uma maneira um pouco mais criativa? Né? Que se você coloca, às vezes, um cilindro de concreto ali para criança, aquilo virou uma caverna. Né? Você não precisa direcionar o tempo inteiro aquele brinquedo. O que ela vai fazer com aquele brinquedo. Então, a gente pode ter um elemento mais aberto, né? Sim, exato. Que permita múltiplas interpretações. Né? E o parque naturalizado seria o quê? O parque que é feito de elementos naturais, é o tronco de árvore, né? Tem que subir, tem que se pendurar. Um brincar mais ativo, né? Menos condicionado. Então, assim, tem inúmeras discussões, assim, sobre essa relação entre brincar e os equipamentos para isso, né? Sim, perfeito. E escutar... Você trouxe também, né? Você passar o mapa para a criança, você está confiando nela, né? Exatamente. Você está dizendo, olha, eu confio em você. Sim. E aí elas voam. Nossa, é muito legal. Aí elas voam. É bonito de ver, Outra coisa que elas gostam muito, que no mapa a gente tem uns QR Codes, que aí o pai participa nessa hora, né? De botar o telefone para olhar uma foto antiga. E a surpresa que elas têm... E entender que aquele cenário se transformou. Assim, nossa, mas era desse jeito, agora tá assim, não é assim? De entender como que a cidade se transforma no tempo, né? Nossa, mas esse edifício está de pé há 300 anos. Né? Assim, essa relação do tempo e espaço da cidade, né? Assim, e aí a gente começa, mas por que será? Nossa, mas derrubou, mas por que derrubou? Né? É uma outra discussão muito interessante também. Assim, esse movimento de refletir criticamente sobre essa transformação da cidade ao longo do tempo. Sim. De fato, pensar uma cidade que estimule o pensar da criança. De fato, a provoque, né? Só que, de fato, existem algumas provocações que podem ir também para o lado do risco, assim, né? E aí, como é que a gente poderia pensar quais são os limites entre o risco que é calculado e aquele desejo de proteção da criança dentro desses contextos do brincar? Acho que tem várias questões aí. Tem o risco, né? Tem vários riscos, né? Uma criança em situação de risco. O que é isso, né? É super amplo. Às vezes ela está num espaço da cidade, num território que é dominado, né, por diferentes... enfim, onde tem uma disputa, né, por territórios ligados ao crime organizado, por exemplo, né? Ela está em risco. Né? Então, a gente tem questões urgentes para serem resolvidas. A rua, para essa criança, é, em certa medida, perigosa. Né? Então, isso é um ponto.
né? E a gente precisa olhar em termos de política pública, né? E uma ação que é coletiva. A escola sozinha não vai dar conta, a família sozinha não vai dar conta e por aí vai. Agora, a gente tem o risco que no parquinho, a criança vai se pendurar lá no balanço. Ela não quer balançar sentada, ela quer balançar em pé. Pode cair, pode cair. A outra criança que vem correndo e passa por trás... Eu costumo falar que o balanço é bom quando o nosso filho tá balançando, né? Quando o nosso não tá solto no parquinho, aquele balanço pode derrubar quem tá correndo. Isso é um outro tipo de risco, né? E esse, a gente adulto, né? A gente tem muita dificuldade de soltar, né? A gente tem medo. A gente olha pra criança e fala, vai cair. A criança acaba caindo mesmo. A gente não fala, toma cuidado, né? O que você acha de balançar um pouco, né? O que você acha? A gente fala, vai cair. Então, assim, esse é um outro tipo de risco. Então, com os parques naturalizados, por exemplo, a gente pode resolver, né? E resolver ou caminhar no sentido de alguma solução, de alguma perspectiva. E aí, retomando uma coisa que você trouxe várias vezes, né? E acho importante a gente pegar o papel da escola, né? E entender que a escola é cidade. A escola, ela tá na cidade. Ela não é um espaço à parte. E ela muitas vezes se coloca à parte, né? Então, hoje em dia não, já desde os anos 90, né? Toda a discussão aí que ganhou expressão da questão das cidades educadoras, né? De que a cidade, ela tem um papel na educação das crianças. Válido, riquíssimo, né? De fato, os territórios são educativos em certa medida. A cidade, ela pode ser uma cidade educadora, mas acaba que a gente pensa muito em equipamentos, né? Então, a gente pensa na cidade educadora quando ela tem determinados equipamentos. E talvez a gente precise avançar um pouco mais, né? Porque a educação, ela se dá na escola, ela se dá nos equipamentos urbanos, ela se dá na rua e ela se dá nos encontros e nas relações. Então, de novo, a gente volta para essa questão. Quando a gente está oportunizando isso para as crianças, para as famílias, para o encontro do diferente, né? Quando a gente está revendo aquele conceito de cidade, que é onde a gente se encontra, que é onde a gente pode falar, que é onde a gente pode ser, né? E ainda tem iniciativas muito isoladas, né? E a cidade educadora acaba que fica restrita a equipamentos. E a gente precisa falar um pouco mais da educação que se dá nesse encontro. E para isso a escola é importante o caminho. Eu não vejo como ser diferente, entre, né? Porque rapidinho, só pra gente clarificar, né? Ou elucidar, aliás, né? Quando você diz equipamentos, você está falando sobre equipamentos públicos, instituições? Isso, perfeito. Equipamentos de cultura, equipamentos urbanos, né? A praça, né? A praça, muito se fala da educação patrimonial, né? Os museus são espaços de educação. Né? O teatro, em certa medida, né? Ele tem esse lugar, né? E muitas vezes fica algo distante, como se fossem separados da cidade. Cada um faz o seu isoladamente, oferece o seu isoladamente. E quando a gente junta isso, né? Quando a criança, ela tem essa necessidade de integrar, né? Ela é um ser muito íntegro ainda, né? Depois a gente vai fragmentando tudo, né? Infelizmente. Mas ela tem esse desejo de integridade. Então, eu fico pensando nisso, né? De que maneira que a escola pode, de fato, baixar os muros. A escola é comunidade. O acesso à comunidade, muitas vezes, é via escola. Eu acho que o caminho tá aí, sabe, Juliana? Assim, e o que eu vejo, assim? Nós temos um movimento grande hoje de necessidade da escola de ensino integral, né? Esse é um apoio importantíssimo para as mães. Elas saem para trabalhar, elas ficam o dia inteiro trabalhando. Onde fica essa criança, né? Se a escola é meio período, a criança fica meio período na escola, o outro meio período ela está onde? Especialmente crianças de periferia, né? Só que a escola de ensino integral, ela não pode se tornar um lugar de confinamento, né? Em que a criança vai ficar o dia inteiro na sala de aula, não é isso. Eu acho que o caminho dessa relação escola-comunidade, assim, como proporcionar políticas públicas que estimulem essa abertura de muros da escola entender, né, que o espaço educativo não é o espaço escolar em si, mas toda a comunidade que está ao seu redor, o bairro, né? Para mim, esse é o caminho. Eu vou te falar de uma experiência muito bacana que a gente teve lá no Mini Urbanista. A gente tem uma CEMEI na Rua 7, chamado Menino Jesus. E eles são criancinhas de até 5 anos. Estava até fora do projeto, né? Que a gente é de 6 a 12. Mas a diretora procurou a gente. Eu quero fazer um Mini Urbanista com as crianças.
E foi muito bacana, porque eu vou te falar, é uma CMEI de ensino integral que tem uma visão muito bacana sobre cidade educadora. E eu falei assim, mas como que a gente vai levar se elas têm 5 anos? Não, a gente tem uma centopeia. E eles têm uma centopeia que as crianças vestem e vão todo mundo grudadinho na centopeia. E eles já tinham o hábito de sair da escola para fazer um monte de atividade, aula de música, aula de canto, porque o centro é muito vivo, né? Então você tem muito rico. Sim. A educação delas não era dentro da escola. Elas já tinham. Quando a gente ia passando nos espaços, eu venho aqui fazer aula de música, aí eu venho aqui. Então elas já conheciam o lugar que a escola se inseriu. Foi incrível, assim. Nossa, quem dera que todas as escolas de ensino integral tivessem essa vivência urbana. Por outro lado, a gente tem feito agora algumas oficinas com professores também. É uma outra parte do projeto, que até aquela que você me falou. Olha, os professores estão exaustos. São muito cansados. Então, assim, a gente precisa olhar... Quando a gente fala de cidade acolhedora, para mim, são as mães, a criança e os professores. Né? Porque um professor exausto, ele não vai conseguir sair, né? Ele já não está conseguindo. Ele não vai conseguir, né? Então, assim, como? E outra coisa, também tem um relato de professores que querem trazer, inovar, né? Nessa relação escola-comunidade, tirar a criança da sala de aula. E ele é um pouco boicotado. Sim. Não, mas você está saindo da cartilha. Então, ainda é um ensino muito engessado, preso a uma cartilha, sabe? Então, assim, são várias pontas que precisam ser interligadas quando a gente está trabalhando essa relação cidade-criança. Né? Não dá para a gente pensar numa pontinha sem pensar na outra. Assim, é um sistema assim, todo interligado assim, de ações, né, no meu ver. Sim. Só para complementar, Cíntia, isso que a gente está falando... não é algo distante do que está na legislação, nas orientações, nas diretrizes curriculares, nos currículos propriamente. Isso faz parte. Sair com as crianças faz parte, né? É importante que nós, professores, educadores, que a gente possa também ampliar isso no sentido de faça o que é para ser feito. Dá uma lida nesse documento. Né? A lei prevê, o documento orienta e vem alguém que diz que não, tá saindo, não pode. E por que não pode? Tem que. Não, tem que sair com as crianças. Né? Porque na educação a gente tem aquela... fala síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Né? Tem alguns elementos que fazem o que eles querem da cabeça deles. Porque foram educados assim, aprenderam a dar aula dessa forma... aprenderam a gerir a escola de uma determinada forma e vão reproduzindo aquelas práticas e engessando o trabalho, né, de muitos que têm o desejo de fazer diferente. E aí, para essas pessoas, eu digo, olhem a lei, vejam os documentos. Né? A gente está ali pelas crianças. Educação é direito social. Né? O que se faz na escola não é o que eu acho bonito, o que você acha bonito, ou a escola Menino Jesus resolveu fazer, não. Porque tem boa vontade, porque senão a gente fica refém da boa vontade. De uma diretora bacana, de um professor motivado. A gente não precisa ficar refém. Gente, a legislação do Brasil para a educação é a coisa mais linda. Dá uma lida. Eu convido sempre. É uma lindeza. A gente não precisa ficar refém da boa vontade de ninguém. Vamos tentar fazer um pouquinho do que está escrito. Não precisa fazer tudo, não. É muita coisa, né? Mas um pouquinho só do que está escrito, a gente já resolve muito. Essa atitude desse CMEI é uma atitude que tinha que ter em vários. Né? Então, mas é que eu acho que a escuta, né, nesse momento é muito importante. Assim, o que impede? Né? Porque, assim, eu não sou professora de ensino fundamental. Eu imagino o desafio, você já foi, né? Não sei se você já foi. Longos anos, ensino fundamental e médio. Então, assim, eu acho que essa escuta, especialmente aos professores, né? O que te impede dessa relação maior com a comunidade? O que te impede, né, enquanto diretora, de abrir as portas? E mais que levar as crianças, né, para vivenciar, é também agir sobre ela, né? Assim, tem experiências incríveis, algumas até nesse livro.
de ações pontuais que partiram da sala de aula para modificar esse território que está ao lado. Assim, é uma escadaria que está abandonada. Legal. É um resto urbano, né? Sobrou uma greta ali do canteiro, a gente vai fazer uma horta. Só sabe disso se a gente sair, né? Exato. Então, Perfeito. assim, eu acho que esse debate, assim, para além... Eu sempre penso que a escola é um grande catalisador de processos, assim, sabe? Por isso, porque esses projetos, o mini urbanista, são muito pontuais, como a Juliana falou. Sim. Então, assim, se isso for colocado como uma política, né, escolar, de ações sobre o território, com as crianças, né? Elas protagonistas, inclusive, do que elas querem fazer com esse território. Elas habitam, né? A escola geralmente está no bairro que ela mora. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um ponto importantíssimo do debate. São as mães, o acolhimento das mães, né? Assim, como que essas mães estão vivendo e conseguindo ter uma vida urbana com qualidade, né? Se movimentar com qualidade, acesso aos serviços essenciais e a escola, assim, que está especialmente localizada em bairros mais vulneráveis. Né? E como essa perspectiva, também, só para a gente acrescentar, a gente no papel de adulto, a gente também tem um pouco de educador, né? A gente chegou antes no mundo. Sim. Então, a gente tem esse papel de receber essas crianças. Existe o educador de formação, né, o que vai exercer essa educação formal dentro de espaços formais. E a nossa posição de adultos é de quem chegou primeiro ao mundo. Então, assim, educar é também apresentar esse mundo para as crianças. Né? Então, é uma função que ela é compartilhada. E muitas vezes a gente se retira disso, né? Criança é o quê? Pensar criança na cidade é o quê? Parquinho, escola, né? Ou ela está confinada na escola, ou tem uma pracinha ali para dizer, olha, estamos pensando a criança. E aí a enxurrada de interesses, né, que jogam a criança dentro das brincadeiras pagas, né, em espaços privados e, enfim, formando consumidores e não cidadãos, né? Essa que é a questão. Gente, eu posso falar rapidinho? Pode. Desse livro aqui, só para quem quiser aprofundar mais esse debate das relações entre cidade e escola, né? Eu sou coautora desse livro aqui, que foi organizado pelo professor Leonardo Marinho, da UERJ, Marino. A cidade como sala de aula, educar e aprender no território. Eu tenho um capítulo aqui que vai falar exatamente da relação entre infância, cidade e educação. Um pouco da história do Brinca Cidade. Aqui tem escrito. E o outro é esse aqui que eu também participei, tive a alegria de participar, que chama Jogos e Brincadeiras Africanas. O brincar que nasce do chão. E aí eu conto um pouquinho, né, do que é esse brincar, né? Eu tenho um capítulo aqui que chama Brincar, Aprender e Viver, né? Em busca de uma reconexão. O que é esse brincar? O que a gente está chamando de brincar e o que é o brincar de fato, né? Então, acho que são leituras importantes para educadores ou para quem se interessa também, né? Nesse fazer diferente, nesse caminhar em outras direções possíveis, né? Nessa construção, enfim. Perfeito. Gente, obrigada. Infelizmente, a gente já está finalizando. Esgotamos. Mas eu adorei. Eu acho que é uma conversa sempre que dá para continuar, assim. Então, o que a gente tira daqui é que é uma conclusão, inclusive, que a gente pode... Aliás, né? Pensar a inibição das crianças, como é que tem se dado. E inclusive, pensar a potencialização dessas crianças, impulsionar isso, né? Envolve... justamente os adultos, né? Inclusive são os adultos e as mães, prioritariamente, que estão liderando esses movimentos. E aí a gente tem alguns entraves, né? Alguns movimentos de... Quando a gente pensa em famílias socialmente vulnerabilizadas, a gente também está falando de adultos, mães, né? Majoritariamente mães, que não têm o tempo necessário para poder dispor, para a criança também ter o tempo dela, né? Então, isso acaba entrando em disputa e acaba que, então, de fato, a escola, ela é o melhor local, afinal, a criança passa a maior parte do tempo na escola ou dentro de casa. Então, a escola, ela pode ser esse vetor, né, para a gente pensar... como bloquear esses movimentos de inibição e potencializar os movimentos de criatividade, né? Então, eu adorei que você trouxe... Gente, é só ler, porque isso é uma coisa que... quando a gente vai discutir sobre questões de cidade, etc e tudo mais, rola muito isso de, não, falta política pública, falta não sei o quê. Só que se a gente parasse para ler as legislações, o que tem de projeto e tudo mais, não falta nada. Falta a gente... Ação. Fazer, aplicar meios de... leis, mas a gente tem pouca ação, eu acho. Exato. Então, como é que a gente pode... Então, eu acredito que a gente sai daqui com o aprendizado de... ao invés de nos...
colocarmos mais coisas para pensar inventar uma roda e se preocupar cada vez mais com isso? Não. Como é que a gente pode encontrar ligações, articulações e realizar o que já tem? E efetivamente, né, poder melhorar esses movimentos, essas articulações para outros contextos, né, e outras realidades. É isso. Muito obrigada pelo debate, muito obrigada pela riquíssima colaboração que vocês trouxeram. Você já deu aqui a pala do seu livro, dos seus livros, já amei. Se vocês quiserem também falar das redes para o pessoal seguir vocês e acompanharem, vocês podem utilizar esse espaço para isso. O Mini Urbanista, ele tem um Instagram, se chama Mini Urbanista. Só acompanhar a gente lá no... Tá aberto para quem quiser participar. As caminhadas são públicas, geralmente é uma por mês, uma ou duas por mês. Deve abrir, acho que daqui a umas 2 semanas... não vai ser caminhada urbana. Vai ser uma atividade de arquitetura e urbanismo com crianças. É uma atividade mais manual. Legal. Acho que vai abrir a inscrição daqui a 1 ou 2 semanas pelo Sesc Glória também. Tá? Então, quem quiser participar, é só seguir a rede social do Sesc. Ele que divulga, inclusive, a gente só reposta, tá bom? Perfeito. E correr para se inscrever, porque acaba super rápido. Eu mesmo já tentei inscrever as meninas e é difícil, não é? Se inscrevam rapidinho. Vou deixar só o meu Instagram, é @JulianaBrumEducadora. Tem o Instagram do Brinca Cidade também. Mas lá no Juliana Brum Educadora tem todas essas informações reunidas e conteúdo sobre infância, aprendizagem, educação. Converso muito com professores e converso muito com famílias também por lá. E quem quiser saber o que eu estou fazendo, também está tudo registrado lá. Perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Pela acolhida. Foi ótimo. Obrigada. Esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, continue nos acompanhando nas nossas redes e veja as outras produções desse projeto. O Projeto Cidades 2030 é realizado pelo Instituto de Inovação e Ciência Aplicada, com fomento da Lei de Incentivo à Capixaba e com patrocínio do Grupo Águia Branca e Grupo Decolores.